Olá, boa noite a todos, todas e todes. Fechamos o mês de março com a última palestra do PT Bertioga, intitulada Ciclo de Debates, Lucinéia Batista dos Santos, a nossa eterna morena. Trazemos hoje o tema A Mulher e a Política. Interseccionalidade e representatividade. O que será que significa tudo isso? A gente já vai falar bastante sobre isso hoje. Teremos conosco hoje um timaço, um time de peso. Mariana Janeiro, nossa querida companheira de luta, secretária nacional de mobilização do PT, suplente como deputada federal em 2018, comunicadora política, feminista negra e cofundadora da Rede Valentes. Boa noite, Mariana. Também teremos Anália Silva, economista, pós-graduada em gestão de políticas públicas, presidenta do PT de São Vicente. Boa noite, Anália. Tudo bem? Boa noite, meninas, tudo? E a minha querida irmã de luta, Vilene Lacerda, ela é articuladora cultural, feminista negra, promotora legal popular, membro do PT Bertioga e integrante do coletivo Manacá. Bom, mas antes de nós começarmos, eu queria rapidamente dar a nossa saudação e gratidão pela companhia de luta ao Guilherme Dias, que é o nosso presidente do PT Bertioga, ao Rogério Ong, que é o nosso apoio técnico aí de hoje e também o nosso companheiro de luta, a todos os companheiros e companheiras militantes e filiados do PT Bertioga, em especial aqueles e aquelas que compuseram comigo e com o doutor Aloísio a chapa nas últimas eleições. Antes ainda, os nossos sentimentos a todas as vítimas que perderam suas vidas em função do Covid-19 e a muitos familiares que ainda sofrem com os seus entes acamados e doentes. A nossa solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo levados ao nível de sobrevivência e luta pela subsistência, pois a fome volta a assombrar as famílias e a assolar as camadas mais vulneráveis. Nunca foi um tempo tão favorável de luta e de resistência. Por isso que nós estamos aqui hoje também. Bom, vamos começar, eu queria iniciar a nossa primeira provocação, né, Xing, trazendo para a gente uma figura aqui, e aí eu já abro para que vocês possam fazer as suas falas iniciais. Será que dá para a gente compartilhar, Xing? Espera só um minutinho que a gente está tentando aqui. Dá para aumentar? Vocês estão enxergando, estão vendo? Bom, gente, eu iria ler alguma coisa, mas eu falei, não, eu preciso mostrar isso, porque é uma coisa, assim, que faz parte da nossa luta e da nossa história como mulheres. Essa figura retrata mais ou menos o século XVI, é um instrumento que era utilizado para silenciar uma mulher. Então, toda mulher que tinha o hábito de falar aquilo que ela pensava, que era uma líder comunitária, que tinha a sua autonomia, ela era torturada, ela era
punida por força do Estado a ser silenciada. Ao longo dos séculos, esse instrumento ele continuou sendo utilizado com os povos que foram escravizados. Obrigada, Rogério. Se quiser tirar, pode tirar. Então, a gente conclui que, quando a gente fala da luta feminina, a gente, em síntese, fala dessa luta para que a gente vença esse silenciamento no qual nós somos submetidas, do ponto de vista estrutural e cultural. E nós, hoje, mulheres que temos essa nossa caminhada, a gente vai falar um pouquinho dessa nossa experiência de não aceitar permanecer calada, permanecer em silêncio. E aí eu já trago para vocês, queria que a Mariana pudesse começar aí a fala sobre a minha primeira provocação para vocês, que é exatamente dentro desse movimento de resistência política, que basicamente é um espaço de poder masculino, né? É só a gente contar quantos homens políticos tem e quantas mulheres que têm algum cargo político existem. Nós ainda somos em menor número. Então, para vocês, nessa última campanha e nessa caminhada toda aí de vocês, quais foram os ganhos enquanto mulher negra, preta, que se posicionou de maneira política e partidária? E quais foram os maiores desafios desse falar, desse não aceitar ficar calada? Mariana. Bom, me escutam? Tranquilo? Bom, boa noite a todas e todos. Primeiro, né, agradecer o convite de estar aqui mais uma vez falando com vocês, né? E antes de começar a minha fala, nessa provocação que você colocou, eu acho muito importante a gente lembrar o momento em que a gente está, né? Somamos mais de 310 mil mortes e a gente vê uma pandemia com consequências que afetam diretamente a vida das mulheres. A pandemia, ela trouxe algo que a gente, no movimento feminista, a gente debate muito, que é a questão da feminilização da pobreza. E ela avança e se escancara e se agudiza na pandemia. São as mulheres, e principalmente as mulheres negras, que ocupam, né, os postos mais vulneráveis de trabalho. Foram elas que perderam primeiramente os seus empregos, são elas que estão em casa, sem auxílio, agora sem auxílio emergencial, e tendo que cuidar muitas vezes da família inteira, de pessoas que adoecem por conta da Covid, enfim, são elas que estão nessa administração, desse caos, né, que, enfim, não deveria ser administrado por elas. E eu falo isso por quê? Porque a sua provocação é sobre mulheres na política. E nós fazemos parte do PT, que o PT se define como um partido socialista e de massas. E no terceiro congresso do PT, ele vem e diz que o socialismo para o PT ou será radicalmente democrático ou não será socialismo. E aí, entendendo que o PT é um partido socialista, democrático e de massas, a gente sabe muito bem que essa massa tem rosto. E a gente sabe mais, e a gente sabe que essa massa, ela tem rosto e ela tem gênero. Então, se o PT não for um partido que coloque as mulheres, e principalmente as mulheres negras, no centro da questão política, ele não está sendo um partido de massas. Eu parto a minha fala daí. E vou além. A gente sabe que a nossa sociedade brasileira, ela é patriarcal, com valores machistas, e por isso ela tem bases autoritárias de exploração e de opressão.
Por isso que nós, enquanto mulheres dentro de um partido socialista como é o PT, e os homens também, nós não podemos conceber e pensar em construir um projeto político, um projeto que dispute a sociedade sem considerar a emancipação feminina e a luta antirracista. Porque a preocupação com os problemas das mulheres na sociedade, especialmente numa sociedade de classes, ela é uma constante no pensamento socialista e deve ser uma constante no pensamento socialista petista. E aí, pensando em tudo isso, a gente fala, ok, qual é a posição das mulheres dentro do PT? Agora, nós temos a questão da paridade em todos os nossos espaços. Então, onde há 5 homens, tem que ter 5 mulheres. Então, depois de muito tempo, de muita conversa e de muito debate, porque nada nos foi dado, tudo foi conquistado, né, pelas mulheres petistas dentro dos espaços, né, do nosso partido, nós temos a paridade. Isso é muito importante. Porque quando a gente fala, olha, partido X teve um monte de candidatura laranja, partido Y teve um monte de candidatura laranja, é um reflexo, é uma consequência imediata de partidos que não têm mulheres na sua direção. É uma consequência e um reflexo imediato de partidos que são desiguais, que são machistas, que são misóginos, tanto na fala quanto nas práticas. E é isso que a gente tenta combater dentro do PT. Não é à toa que nós somos um dos únicos partidos brasileiros que temos uma secretaria de política para as mulheres, ou seja, nós pensamos política para as mulheres para fora e para dentro. E isso faz com isso todo esse esforço, né, de se desconstruir e de colocar as mulheres no centro da política se reflete nas nossas candidaturas. O PT foi um dos partidos que mais colocou mulheres na disputa e um dos que mais elegeu mulheres proporcionalmente. Isso significa que as nossas políticas internas para as mulheres, tanto para que se construam nos espaços do PT, tanto para que disputem os cargos, né, está dando certo. Nós temos verba, conseguimos distribuir essa verba, não da forma como a gente esperava, né, mas enfim, a gente consegue fazer essa descentralização da verba que sempre fica nos homens e nos mesmos homens de sempre. Então, a gente consegue dar essa vazão e dar uma capilaridade melhor às nossas candidaturas e dar visão para as nossas candidaturas. Então, é essa posição, mais ou menos, que nós temos das mulheres no PT, e há uma preocupação muito grande de nós formarmos essas mulheres, porque eu falo mais para frente, mas é que não basta ser mulher, né? A gente tem isso em comum. Não basta essa mulher, a gente não pode cair nessa falácia também da sororidade só por conta do gênero, né? Em nenhum momento a Joyce Hasselman ou a Bia Kicis, por exemplo, elas estão junto conosco. Nenhum momento, ainda que elas sejam mulheres, em nenhum momento elas estão conosco, porque carregam bandeiras de homens, fazem leis para os homens, com os homens, e não nos representam em absoluto. Então, é muito importante que nós formemos as nossas lideranças femininas e feministas para um feminismo marxista, dentro do meu ponto de vista, e, bom, a minha posição é, onde estão as mulheres no PT? Elas estão mais ou menos aí. Aonde eu estou? Eu estou na Secretaria Nacional de Mobilização, represento a minha corrente dentro da composição da Executiva Nacional, que é a militância socialista, e a gente entende que uma mulher negra, jovem, que não estou filiada há 300 mil anos no partido, a gente vê que o PT começa a avançar institucionalmente para dentro nessas questões também. Muito bem, muito boa a sua fala, salutar, inspiradora. Agora eu queria pedir para que a Vilene pudesse contar um pouquinho para a gente como é que foi, Vilene, essa sua vivência na última campanha, como mãe, mulher preta, periférica, com você. Quero dar o parabéns pela iniciativa do Partido dos Trabalhadores. E eu também quero dizer que hoje eu estou aqui, não só como membro do partido, mas representando o coletivo feminista Manacá. O coletivo é composto por 12 mulheres e tem uma rede também.
e atuo há 5 anos na cidade com diversas ações e projetos. A minha experiência positiva eu consegui visualizar que outras mulheres como eu, periféricas e negras, se identificaram se identificaram comigo, eu sendo candidata. E também a conexão de outras mulheres que tinham muito mais experiências na vida partidária contribuir comigo na campanha. Então, isso para mim foi muito positivo e eu ganhei muitos ganhos. E negativo, eu acredito que foi a falta de recurso, de estrutura, e também, como que eu posso dizer, a falta de conseguir conciliar, tipo, a maternidade, porque aí eu tinha que cuidar da maternidade e tinha que fazer campanha. Então, acho que isso foi desgastante e isso foi negativo para mim. Obrigada. Realmente, né, Vi? Você traz um ponto aí que eu também muitas vezes me via tanto preocupada em ter que fazer uma live, montar uma live e ter que lavar a louça, fazer a comida, né? Assim, para nós, tudo sempre é sobreposto, né? Tudo sempre vai ficando mais pesado, mais difícil, e ainda assim a gente é cobrada para sempre ter aquele super desempenho, né? Então, realmente, militar para nós não é tão simples assim mesmo. Anália, querida, e você que foi a nossa candidata a prefeita de São Vicente, como é que foi tudo isso para você? Quais os ganhos, desafios que você tirou disso tudo? Boa noite já, né? Boa noite. Lucélia e o PT de Bertioga, eu estou muito, mas muito agradecida pelo convite. Realmente me sinto muito honrada por fazer parte desse processo do ciclo de debates, que é uma iniciativa maravilhosa nesse mês. E agradeço muito o convite de vocês para estar aqui com vocês hoje. Lucélia, você sabe da minha grande admiração por toda a conquista, né? E acompanhei também as meninas, a campanha que foi feita pelas meninas, porque a gente estava muito próximo até por sermos candidatas à prefeitura, então isso nos aproximou bastante, né? Então a gente tem essa troca. Bom, nunca foi fácil, né? Nascer mulher e pensar diferente, fora da caixinha, com pensamentos muito mais à frente do seu tempo, porque a gente é um pouco mais à frente, realmente, a gente quer um pouco mais, a gente não se contenta com o não se contentar com o que nos oferecem, ele nunca nos deixou isso ser fácil para nós. Sou mulher, estou no partido há 22 anos já, então não sou nova no partido, mas eu participei também de todas as conquistas, e quando a Mariana ela traz todo esse histórico para nós do nosso partido, isso muito me enriquece, porque apesar de ser nova, eu tenho essa experiência e saber que o nosso partido, através de várias e várias iniciativas colocam as mulheres na formação como realmente protagonistas da história, isso faz muito bem para nós, né? E as políticas que foram criadas no governo Lula, no governo Dilma, nós conseguimos eleger a primeira mulher presidenta da República, e isso me enche de muito orgulho. Estar nesse partido me enche de orgulho justamente por essa somatória de coisas que nos faz crescer cada vez mais. Hoje, atualmente, estou como presidente, né, do PT de São Vicente, e isso também foi uma grande conquista, não é fácil, a gente sabe que mesmo nós estando dentro do Partido dos Trabalhadores, nós temos paridade das decisões dos diretórios, desde o nível nacional até o nível municipal, nas direções executivas e todos os processos, a gente precisa estar sempre representado, isso tem que estar representado. Nós sabemos que mesmo assim a nossa discussão ela não é fácil, é muito mais fácil a gente aceitar a imposição dos outros, mas nós não conseguimos isso e, portanto, nós acabamos estando nesse processo de reconstrução da nossa vida. E quando a gente fala de estar na mulher na política, nós temos vários quesitos, não é só uma parte. Nós, no combate à desigualdade, quando a gente fala do combate à desigualdade, até de conseguir ser candidata, e a Lucélia e as meninas que foram candidatas, a Mariana, que é suplente, ela sabe disso, a gente tem está atrás de muitos processos. E para chegar
nesse processo inteiro, a gente precisa lutar e lutar muito, né? Não é fácil, mas a gente consegue por conta dessa sororidade. É óbvio que a gente se aproxima daquilo que nos complementa e que nos acrescenta. Nem todas nos representam, nem todas mesmo nos representam, a gente tem que entender isso. E quando a gente fala da desigualdade, a gente fala que a gente precisa de uma dupla militância, a gente precisa ter o teu espaço focado dentro da sua casa, o teu espaço focado dentro do partido e o seu espaço focado na comunidade, onde você realmente também realiza a militância. E quando se fala de ser mulher negra no processo, desse processo também, é muito pior. A carga que se traz aí consigo é muito maior, né? Então você tem o processo econômico que você coloca aí, e a Mariana trouxe muito bem para nós, que hoje as nossas mulheres negras, e aí quando você fala da Baixada Santista, a gente também está tendo acontecendo isso muito fortemente agora, e muito mais visível do que no ano passado, que a pandemia ela está afetando as nossas comunidades mais carentes, e as mães, que são realmente as provedoras do lar, estão sem conseguir trabalho e sem conseguir alimentar seus filhos, e isso é muito desgastante para nós. E aí, todo esse processo, ele acaba fazendo com que a gente tenha um crescimento e a busca pela luta seja contínua. Então, dentro do partido, você consegue fazer as formações, e aí o partido ele tem essa oportunidade do Elas por Elas, a formação que se tem para as mulheres no partido, a vontade, e aí as secretarias de mulheres que vão incentivando e vão fazendo com que as nossas mulheres, mesmo aquela militante que está lá, um ou outro dia participando, elas sejam convidadas a participar nesse processo e que possam vir representar o nosso partido mais para frente. Isso que a gente precisa entender. Todas nós somos capazes, todas nós podemos, não é fácil, nunca foi fácil, para nós nunca foi fácil, mas a gente consegue, eu acho que para começar um pouquinho é isso que a gente precisa de fato, construir e se apoiar naquelas que a gente consegue de fato, conversando e ter muito das nossas lideranças, né, e ouvir e saber conversar e ouvir e trazer essas experiências. Exato, Anália, exato. Muito obrigada. E aí, antes de ir para a nossa segunda provocação, né, que eu adoro chamar assim, porque eu acho que é esse convite a uma reflexão, né, eu queria me ater ao título do tema, né, que é uma palavra que está bastante na moda, e agora todo mundo começa a falar sobre isso, mas para nós, negras, isso não é só moda, isso é a luta e a opressão que a gente sofre no nosso dia a dia, que é essa questão da interseccionalidade, que é essa sinalização de quanto estrutural é essa questão do racismo, né? Essa opressão diária que nós temos desde sempre, desde muito cedo, ela permeia essa questão de raça, gênero e classe. E ela também tem uma dimensão econômica, que aí, como a Mari falou antes, que é essa questão do empobrecimento feminino, que é uma coisa intencional, né? É um projeto ideológico. Ela tem essa dimensão também política, né? E, como eu falei, ideológica, porque ela é um projeto que passa pelo Estado, que passa pela cultura, que procura consolidar esse seu peso patriarcal, que vai se fazendo a partir da exploração feminina, a partir da desqualificação da importância que nós, mulheres e, sobretudo, negras, temos dentro da nossa cultura Brasil. E aí, sobre isso, eu já queria entrar em um ponto mais focal, mais localizado. E aí, Vilene, eu queria que você desse esse pontapé aí para a gente, inicial, falando um pouquinho dentro da sua visão, né? Qual é a realidade
das mulheres na cidade de Bertioga? E quais as políticas públicas que você entende como sendo fundamentais, como sendo urgentes para que a gente caminhe para a emancipação feminina? Então, falar da realidade das mulheres daqui, eu posso falar a partir das mulheres periféricas, que a realidade das mulheres periféricas é o desemprego, a fome, né, o trabalho precário, que eu convivo e eu estou vendo no meu dia a dia, e a maioria das mulheres ser chefe de família, ter que levar o sustento para casa. Eu acho que essa é a realidade da nossa cidade, e agora isso está se agravando, como bem falado vocês falaram, e eu acho que uma das políticas públicas que eu acredito que seria viável seria, eu até fiz uma escolinha, seria viável a economia solidária, né, e o apoio, a incentivo a cooperativas. E também eu acredito que uma das políticas públicas seria também formação, porque atualmente em Bertioga o que a gente mais consegue visualizar são mulheres que estão num trabalho de extrema precário e pobreza, e é isso, e a gente está, de alguma forma, tenta caminhar e não consegue caminhar. Então, eu acredito que isso seria um dos principais, assim, no meu ponto de vista, na minha visão, a partir como mulher periférica. Ok, Vilene. Como a gente falou logo antes, somos nós, mulheres pretas, que estamos na base dessa pirâmide, né? Então, em tempos de caos, como esse que nós estamos passando, somos nós que vamos sofrer mais e que vamos ter menos acesso a direitos, né? Então, isso bate muito mais forte na mãe preta, mulher preta e, sobretudo, periférica, né? Então, você fala com muita propriedade, porque eu sei da sua luta nesses bairros, e é isso, a gente precisa continuar a resistir, né? Não tem como a gente se ver diante desses índices todos aí e a gente fazer de conta que está tudo bem, né? Obrigada, viu? Anália, você que, além de tudo, é economista, como é que você vê a situação feminina de São Vicente e o que é urgente ser feito? Como prefeita, né? Futura prefeita que ainda será, como que você iria lidar com todas essas questões femininas? Bom, vamos trazer um pouco da realidade. A gente, quando você fala economista, a gente já pensa, já começa a colocar meus dados, minhas tabelas, meus gráficos, a tudo funcionar na minha cabeça. E aí você fala das necessidades das mulheres de São Vicente, principalmente das necessidades das mulheres de São Vicente, e aí já começa a pensar em todas as questões que me levaram a me colocar na disputa o ano passado, e justamente foram uma dessas: a falta de representatividade, a falta de ter mulher como candidata à prefeitura, porque nunca tinha acontecido de ter mulheres candidatas à prefeitura, e nessa eleição nós tivemos 3 mulheres em São Vicente, e a falta de mulheres na Câmara Municipal também. Então, uma forma de tentar representar essas mulheres e chamar também as mulheres a estar comigo, representando o partido no processo eleitoral, que seria muito importante, de como de fato foi, colocar as nossas ideias, a necessidade de ouvir a população para saber qual realmente identificar o que cada um precisa, porque nós somos uma cidade com mais de 380 mil habitantes, com peculiaridades em cada locais, e que a gente sabe que, tirando o centro, o restante toda a periferia. Então, nós temos uma carência
do poder público muito grande em São Vicente. E a gente sabe que os mais afetados por essas carências são as mulheres e as mulheres negras, que são aquelas que têm que sair de manhã, no ônibus lotado, levando seus filhos para a escola e voltar depois à tarde da noite, e aí isso impacta realmente economicamente na vida de cada uma. Então, esses são os processos que a gente precisa entender. E quando a gente fala hoje, no momento em que nós estamos, lembrando lá, trazendo para nós agora um pouco do que você começou a falar com a pandemia, não esquecer que a primeira mulher que morreu no Brasil por conta da Covid-19 foi uma mulher empregada doméstica, que estava realmente fazendo o seu trabalho, que os patrões viajando, ela estava a serviço e acabou não sendo dispensada e faleceu por conta disso. Foi a primeira vítima de Covid. E aí, isso trazendo para a nossa realidade um pouco do que a gente precisa em São Vicente é justamente esse. É trazer políticas públicas, é você fazer com que as pessoas sejam valorizadas por aquilo que elas eram. Trazer as políticas que nós temos. Hoje nós não temos mulheres eleitas desde 2012 em São Vicente. Nós não temos uma Câmara Municipal de Vereadoras, que represente realmente a população feminina e que é, como em todo o Brasil, a maior parte da população. E isso a gente precisa rever, porque é uma coisa que são políticas, o homem não pensa política para mulheres, com a mesma ênfase que as mulheres têm. O homem pensa política para o geral, às vezes para o geral, mas nem sempre. A gente tem certeza que vai ser a saúde da mulher, a saúde da mulher negra, as questões relacionadas a essa parte da política não serão pensadas, por isso que a gente precisa na representação e realmente fazendo com que as mulheres sejam ouvidas. Hoje nós temos um Conselho Municipal de Saúde que não ouve, de fato, a necessidade de todas as mulheres, né? Então a gente precisa fazer com que os órgãos que sejam de ouvidoria, de escuta, para que as nossas mulheres municipais possam se manifestar, que eles estejam de fato ativos, e aí a gente possa colocar as nossas pautas, as nossas políticas, as nossas carências, necessidades à disposição do poder público, para que eles possam sanar, mesmo que sejam um pouco, as nossas necessidades. Anália, obrigada, viu? Mariana, suas considerações aí, você dentro dessa jornada linda que você tem, como que você vê isso tudo? A rádio funciona, né? Então, quando você mostrou aquela foto lá no começo, eu fiquei pensando bastante, sabia? Aí entendendo que já tendo sabido que o tema era interseccionalidade e representatividade, eu fico pensando, olha só como as coisas se encaixam, né? Muita gente fala muito mal dos petistas e da esquerda, porque dizem que a gente fala muito mal da família tradicional brasileira. E acontece, e quando eles falam que nós falamos muito mal da família tradicional brasileira, o que eles querem dizer? Eles querem dizer, lá no fundo, na raiz da coisa, é que o marxismo, o socialismo é contra a família, a instituição da família, ponto. E o que acontece não é isso. Nós, assim como Marx, a gente não está propondo a destruição da família, desse modelo de família tradicional. O que a gente faz é denunciar a incompatibilidade entre família e o trabalho das mulheres fora da casa. Isto que é incompatível. E este que é o tema da coisa toda aqui. E a gente também denuncia como esse estado de submissão que o capitalismo impõe dentro das famílias tradicionais deixa as mulheres submissas, ou pretende deixar as mulheres submissas, mas também como isso causa uma alienação nos homens. E isso é muito sério. E aí, quando você mostrou essa foto, eu pensando nisso, eu gosto de pensar não, mas eu fico pensando que não é difícil que a gente entenda as mulheres e os filhos como a primeira propriedade privada do homem, dentro da própria casa. Não é à toa que nós somos, na sua grande maioria, silenciada pelos nossos companheiros, agredidas pelos nossos companheiros, mortas pelos nossos companheiros. E é por isso, necessariamente por essa situação que o capitalismo coloca dentro das nossas próprias casas e dentro dos relacionamentos, especialmente dos relacionamentos héteros entre homem e uma mulher, que a mulher que entra na política,
ela entra, assim, uma mulher que entra na política dentro do nosso campo de esquerda, ela entra com uma visão radicalmente diferente da visão dos homens. Porque a nossa experiência enquanto pessoa dentro de uma sociedade é outra. E é por isso que a interseccionalidade, ela tem um papel central na luta do feminismo. Porque é uma categoria teórica, mas para a gente pensar todos esses sistemas de opressão que articulam, em especial, o gênero, a raça e a classe. E é por isso que as nossas falas sempre ficam em volta de a gente precisa pensar uma coisa antirracista, de políticas antirracistas, a gente precisa pensar no assistencialismo para as mulheres que são vítimas, para que estão vulneráveis, para as pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar, porque essa é a nossa perspectiva enquanto mulheres, que historicamente estamos e somos vulnerabilizadas, coisificadas, subjetificadas. Quem chega em lugares de poder, especialmente na política, que é através do voto, dentro do nosso campo, evidentemente que pensa e quer propor mudanças. E eu falo pela minha cidade, eu fui candidata a vereadora aqui no ano passado, e a gente tem uma cidade muito grande, eu tive quase 3 mil votos, não fui eleita porque o partido não fez o quociente eleitoral. Então, é uma situação completamente adversa. Uma mulher puxadora de votos, uma mulher negra, jovem, mãe, porque eu tenho 2 filhos, puxadora de votos, que não consegue cadeira porque o restante da chapa não acompanha. É uma coisa muito louca e muito legal da gente discutir em um outro momento. Mas é isso, né? A interseccionalidade, ela é central porque nós somos vistas ainda como propriedades dos homens da casa, podem ser os nossos companheiros, maridos, pais, avós, principalmente se forem homens mais velhos, né? E a gente tem essa urgência de sobrevivência, de contrapor, de fazer uma revolução mesmo. É por isso que a gente diz que a revolução vai ser pelas mulheres ou ela não acontecerá, de fato. E por isso que a gente tem um feminismo socialista dentro do PT, porque a gente sabe que não existe emancipação total, ampla, integral das mulheres, enquanto a maioria da população ainda for explorada pelas elites, pela burguesia. Porque a gente entende que o empoderamento é uma simbiose. Não é só comprar uma camiseta, não é só comprar um livro, é uma simbiose entre o eu e o coletivo. Só sou uma mulher empoderada se eu tenho um coletivo empoderado. O coletivo só é empoderado se existem mulheres empoderadas nesse coletivo. É mais ou menos por aí. Muito bom, meninas. A gente já se encaminha já para a nossa parte final, mas o tema puxa outras reflexões. Se pudesse, a gente ficaria aqui durante horas. Aí eu, enfim, ouvindo vocês falarem sobre isso tudo, Amália, eu queria que você fizesse uma relação entre qual a importância do feminismo negro e do ativismo político, seja ele suprapartidário ou partidário. Vamos lá, é o desafio. Quando a gente fala de feminismo, a gente não tem de feminismo negro, a gente está falando de correlações, né? Quando a gente fala eu comecei estava falando da gente ter aquelas correlações de juntando raça, gênero, classe, e quando a gente fala do feminismo negro, a gente não pode separar isso da nossa luta, da nossa continuidade, da nossa militância, que é o tempo que a gente vai fazendo. E aí, quando você coloca toda a correlação dentro do ativismo político, dentro do ativismo feminismo, dentro de um partido ou não um partido, porque você não precisa ser ativista, ser feminista, ativista dentro do partido, mas temos que entender que a única forma de você ser eleito no Brasil, ser eleito e defender as pautas ao qual você acredita, numa política de transformação de fato, né, da sociedade, de políticas que possam, de fato, mudar leis, dentro da política e a institucional política partidária, como nós temos hoje no Brasil, que é assim que funciona aqui. Então, quando a gente pensa em militância
e feminismo, militância, ativismo, a gente está fazendo uma ligação muito grande daquilo que a gente precisa entender do necessário para a gente conseguir realmente fazer uma revolução da nossa vida. E aí o feminismo negro, ele vem numa sequência de entendimento de que você não está, estar dentro de uma militância, não necessariamente a militância do feminismo, num dado momento, ele te contempla, né? Porque em várias questões, e até quando coloca de coisificação, a mulher negra, ela sofre muito mais. Em questão aí, trazendo um pouco para a minha área, quando você fala economicamente falando, a mulher negra é a que mais sofre, porque dentro da nossa tabela de salários, você tem um homem branco, um homem negro, mulher branca e mulher negra. E isso, a gente vai ver que mesmo dentro, tendo a mesma formação política, você tem que estudar muito mais, você ter a mesma formação política, você ainda, mesma formação econômica, mesma formação profissional, você ainda vai ter uma redução salarial. Se você é mulher, se você é negra, você vai receber bem menos do que um homem branco na nossa categoria hoje no Brasil. Isso aqui no Brasil. Tá? Se você pegar a pesquisa do IBGE, você vai conseguir organizar e ver dados que comprovam isso que eu estou te falando, que homens recebem muito mais que mulheres e mulheres brancas recebem muito mais que mulheres negras ainda. Então, quando a gente fala de juntar e na luta, na militância, raça, gênero, classe, uma forma de opressão, porque realmente tem uma forma de opressão e a gente não pode separá-las quando a gente faz uma luta do movimento negro e do feminismo negro, por isso que foi uma consequência de tudo isso que a gente veio conversando, e aí a Mariana traz tão brilhantemente da nossa luta, que a gente precisa estar sempre um passo à frente, organizando os nossos pensamentos, para que a gente possa fazer uma luta de fato. E aí, quando a gente fala da militância, é entender que a nossa representação, ela vem também através da militância, de se colocar à disposição. E aí a gente tem, assim, que hoje nós somos 52% da população, mulheres são 52% da nossa população. E quando você compara com a representação que nós temos, tanto no Senado, como na Câmara dos Deputados, a gente vai ver que a nossa representação é baixíssima. E aí, como nós podemos mudar uma sociedade patriarcal, machista, se nós não conseguimos ter mulheres que nos representam? E nem todas, como a gente vale lembrar, nem todas as que lá estão nos representam e vão pautar as políticas das feministas, aquelas que nós pautamos. Então, isso a gente precisa colocar como meta de luta sempre. Então, nós temos hoje no Senado apenas 12 mulheres eleitas das 81 no Brasil. Nós temos 77 mulheres, isso representando 15% da Câmara dos Deputados. Na Baixada Santista, nós temos pouquíssimas mulheres, 8% somente de mulheres em todas as câmaras municipais da Baixada. E aí, quando a gente fala de militância, de se colocar à disposição, e mesmo com hoje nós temos um crescimento singelo, mas temos um crescimento das mulheres em espaço de poder, nós ainda temos questões ligadas ao machismo e ao cerceamento da fala, como o caso da Marielle, que é o mais evidente que a gente tem hoje, que é realmente tentar calar a voz de uma mulher negra que se coloca lá como representante das demais. Isso a gente precisa sempre estar colocando, que precisamos unir forças para que a nossa representação seja sempre efetivada. Exato, Anália. Obrigada pela sua fala, que, enfim, muito nos inspira, nos reforça que nós temos aí uma longa caminhada, mas nós viemos para ficar, né? Mariana, querida, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa importância de quando a gente fala dessa liberdade feminina, dessa emancipação, a gente também fala na mesma medida do feminismo negro e do ativismo político. São coisas que se somam, que se agregam, né? Eu gosto de pensar que o feminismo branco, ele é insuficiente para debater as urgências das mulheres negras. E sobre isso, a Vilma Piedade, ela tem um livro que é muito bom, que chama Dororidade. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que as mulheres negras, elas não se reconhecem na sororidade.
elas se reconhecem na dor. Por isso que o feminismo negro, ele, em alguns pontos, é tão diferente do feminismo branco, né, ou do feminismo negro, porque nós, mulheres negras, nos reconhecemos na dor de ser uma mulher negra numa sociedade embranquecida. Então, a da importância do movimento negro junto do ativismo político é porque eu acredito que não há caminho possível para a luta de classes, que é isso que nós fazemos na política, nós travamos a luta de classes, não há caminho possível para essa luta, para esse projeto socialista que nós construímos, e que nós estamos aqui dialogando, não há caminho possível para que ela aconteça sem a luta antirracista. E eu também não vejo a luta antirracista ser bem-sucedida sem estar enraizada dentro de um projeto socialista. Para mim, e para muitas outras pessoas, a gente acredita que o antirracismo, o feminismo e o socialismo, eles devem estar unidos para que a luta de classes produza um movimento de libertação, de emancipação. É isso que a gente busca. A gente não está aqui para fazer o capitalismo funcionar melhor. A gente não está aqui para trocar uma mulher branca opressora por uma mulher negra que reproduza essa opressão. A gente não está aqui para trocar um homem branco opressor por um homem negro que reproduza essa opressão. A gente está aqui para que esse sistema que oprime não exista mais. Nós não estamos a favor, a serviço do capitalismo, para a manutenção desse capitalismo. É isso que nos difere, é isso que nos afasta frontalmente dos liberais, da esquerda liberal, da esquerda progressista, né? Que tem sempre um pé e meio na direita. Nós queremos o fim desse sistema, nós queremos propor um outro sistema. Não estamos aqui para que esse sistema funcione melhor, para a manutenção desse sistema. E tudo isso por quê? Porque a gente precisa lembrar que as mulheres negras e as pessoas negras em geral não são vistos e vistas como pessoas. Não são pessoas vistas como dignas de humanidade, como merecedoras de direitos. Então, é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para fazer a luta da classe trabalhadora. E o antirracismo e o feminismo precisam ser centrais nesse nosso trabalho. Eles não podem mais ficar à margem, na periferia das nossas falas, nas periferias das nossas ações, na periferia dos nossos projetos. Eles precisam ser centrais, é isso que a interseccionalidade traz. E precisam ser centrais para que a gente não troque uma figura opressora por outra que reproduz opressão. Então, a representatividade não pode ser uma coisa vazia, não pode ter um fim em si mesma, né? As pessoas precisam representar outras pessoas e mais do que isso, precisam representar projetos de vida, projetos de sociedade completa, plena, fraterna, sem opressões. Senão não adianta de nada. Senão a nossa luta ela passa a ser em vão, ela passa a ser uma luta subjetiva. Quero estar lá porque eu quero representar alguém. Não é isso, né? Então, assim como a Beatriz Nascimento diz que o racismo é um emaranhado de sutilezas, e ele é mesmo, de sutilezas que doem, sutilezas que matam, sutilezas que oprimem, sutilezas que silenciam, a gente também precisa combater essas sutilezas nos espaços em que a gente quer construir essa revolução, nos espaços que a gente vai disputar esse projeto, que tem que ter no centro mulheres e pessoas negras. Fato. Vilene, já falando de mulheres negras, eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu ativismo, porque pelo menos aqui em Bertioga, a senhora tem feito barulho, a senhora não tem silenciado, e muito mais do que falar, né? Você é uma das pessoas que eu admiro muito, porque você faz, você se propõe a literalmente traçar a luta lutada, com ações. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa importância, de mais do que discursos, né, ou falas intelectualizadas e tal, como é importante a gente ter esse ativismo, essa disponibilidade de colocar a mão na massa.
Eu falo, inclusive, você é uma referência para mim, que já contribuiu muito, então eu falo sempre a partir da minha vivência, sempre a partir da maneira que eu vivo e da maneira de que outras pessoas contribuem comigo para eu estar sempre aprendendo algo. Então, eu acho que a política, ela muda a realidade na prática. E aí eu vejo que é muito importante o movimento feminista, né? E aí, como as meninas pautaram o movimento do feminismo negro, porque ele é importante, porque ele debate, né, no sentido de equidade política. Então, eu vejo de uma maneira que eu sou, como que eu posso dizer? Sou referente a isso. Muitas formação minha foi através de movimentos feministas, através de ONGs, através terceiro setor. Então, se hoje eu estou aqui hoje, eu agradeço de alguma forma, porque foram pessoas que me ensinaram e ainda continuam me ensinando. E então eu vejo a importância da gente ter coragem, e eu desejo para todas as mulheres, mesmo que sonhem em debater, sonhem em fazer parte mesmo da política partidária, da política, para que a gente mude a nossa realidade um dia, talvez nas próximas gerações. Acho que é isso. Bom, nós entramos agora na nossa fase final, já das últimas falas. Infelizmente, como eu disse, a gente ficaria aqui durante horas. E aí, antes de passar para vocês, para que vocês já façam essas... Agradecer, nos ouviram, que nos acompanharam nessa live, onde a gente fecha o nosso mês de março. E aí, para passar essa bola para vocês, eu queria finalizar com um trechinho de um livro que é imprescindível para todas nós, que é da Bell Hooks. E o livro tem esse título exatamente: Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra. E ela diz o seguinte: cada vez mais nos convencemos da necessidade de que os verdadeiros revolucionários reconheçam na revolução, porque um ato criador e libertador, um ato de amor. Para nós, a revolução, que não se faz sem teoria da revolução, portanto, sem ciência, não tem nesta uma inconciliação com o amor. Não é devido à deteorização a que se submete a palavra amor no mundo capitalista e falido. A revolução, ela sempre será amorosa, porque ela sempre lutará pela preservação da vida. E é assim que eu finalizo, já passando para que vocês façam as suas falas finais. A nossa luta é pela vida. E vida em plenitude. Pelo direito de existir. Sim à vida e fora Bolsonaro. Queria passar agora, eu vou deixar livre para quem quiser iniciar as falas finais, sinta-se à vontade. Desde já, meninas, gratidão, né? Eu posso, então, começar? Claro, Vilene, claro. Então, assim, primeiramente eu quero agradecer por estar do lado de mulheres fodásticas que, de alguma forma, me representam, e obrigado. Eu quero, então, deixar minha fala final, um poema da minha autoria, que acabou de sair do forno, no meio dessa bagunça toda, eu consegui voltar a escrever. Então, para mim, isso é muito importante, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Olhe para dentro de si. Eu olho para dentro de mim e tenho certeza que eu preciso liderar a mim mesma,
Precisamos plantar a liderança em cada indivíduo, porque se não tiver quem seguir, não haverá seguidores. Por isso que na quebrada, a real educação é nossa intuição. Então, chamo vocês para sentir nossa visão. Chega mais, chega mais. Vem sentir nossa intuição. Não vem dizer para mim que vocês são a revolução, sem ao menos ter vivido a nossa situação. Não queremos ser igual a você. Queremos respeito e dignidade, oportunidade para viver. Viver com dignidade. Somos tratados como lixo, mas apresento a vocês a reciclagem. Estamos sendo moldados na dor e na fome, sendo forjado. A nossa voz é nossa arma. O empoderamento é a nossa arte. Nem tente nos calar. Uma andorinha só não faz verão. Tenta peitar nós. Não somos somente um. Somos uma multidão. Uma multidão que o pão que quem o amassou os descreve. Mas com humildade e fé vai dar a volta por cima. Uma hora a gente te elimina, seu genocida. Os humilhados serão exaltados e pode ter certeza que uma hora não terá o apagão e não vai ter mais bicho-papão. O seu real medo vai ser o acordar de uma nação. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Obrigada, Vilene. Muito obrigada, gratidão. Anália, Mariana. Bom, eu vou deixar a Mariana para o final para deixar a gente enegrecer com essa turbante maravilhosa que ela está hoje, finalizar para nós. Depois tem que fazer uma live de como colocar turbante, porque o meu nunca fica tão bonito assim. Bom, vamos lá. Tem que lembrar que live de mulher, ela tem que ser assim. Nós falamos de todos os assuntos, desde os sérios aos mais simples, até porque mãe precisa ter essa loucura de ter essas nuances, de estar em todos os ambientes e todos os aspectos. Então, a gente precisa ter essa loucura que a gente faz da nossa vida. Parabéns, Vilene, pelo seu poema. Volte a escrever lindamente, maravilhosamente. Coloca todo realmente esse seu coração em forma de palavras, e isso vai deixar você um pouco mais leve e nos agraciar na luta, que é o que a gente precisa sempre. Célia, gratidão sempre por ter estado comigo ano passado, por ter acompanhado todos os nossos sofrimentos em todos os processos por que nós passamos, e por continuarmos juntos fazendo o nosso processo continuamente no crescimento individual e coletivo de todas nós. E é isso que eu gostaria de terminar, agradecendo, gratidão a todos do PT de Bertioga. Foi uma honra muito grande estar com vocês e poder realmente continuar nesse processo de querer a mudança. Eu sou porque nós somos, e nós precisamos realmente que todas nós estejamos juntas, modificando a nossa realidade, porque a partir do momento que a gente entende que a nossa união em torno de um objetivo único, um objetivo que seja social, que seja aquele de melhora para todos, a gente consiga fazer essa união, então a gente consegue mudar a nossa realidade. E é degrauzinho, é na nossa comunidade, é na nossa família, na nossa comunidade, no nosso município, na nossa sociedade como um todo, que é o que a gente vem fazendo. Então a gente precisa realmente da nossa luta contínua, que ela nunca foi fácil, nunca será fácil, e a gente continuará na luta, e gratidão sempre por poder ter participado junto com vocês nesse momento. Bom, sou eu. Primeiro, dizer que, olha, Vilene, parabéns, que bom que você voltou a escrever, e dizer que foi a escrita que me tirou de uma das minhas crises de depressão alguns anos atrás. Então, a escrita tem uma coisa muito forte comigo, e eu acho que com você também. Então, a gente consegue se expressar de diversas formas, mas a minha forma favorita é a escrita, sem dúvida, e eu fiquei muito feliz, muito emocionada com o teu poema. Eu acho que traduz muito bem o que a gente está passando nesse momento, né? Fora isso, gente, queria agradecer a Lucélia, mais uma vez, agradecer também, não sei se ele está por aí, mas o Guilherme pelo convite, e dizer duas coisas para vocês. A primeira
é que nós, do PT Nacional, nós estamos fazendo nós estamos com um grande projeto, que ele chama Nova Primavera. O que nós vamos fazer nesse projeto? A gente vai fazer a Conferência Nacional de Formação, a gente vai estruturar os núcleos de vivências, estudos e lutas nos municípios e vamos fazer a jornada para formar educadores militantes. Tudo isso junto ao mesmo tempo agora. Meu pedido é que vocês se inscrevam na jornada de educadores militantes. Não precisa ser professor ou professora, ou ser, né, letrado, não precisa. Porque uma das coisas que a gente quer fazer com essa jornada dos educadores militantes é valorizar a nossa história documental, né, o que nós temos, mas também valorizar a nossa história oral. O PT tem muita coisa passada pela via oral e a gente quer resgatar isso e fazer isso acontecer dentro dos núcleos. Ou seja, em cidades onde o diretório não está tão bem organizado como em Bertioga, por exemplo, a pessoa ela pode organizar um núcleo e dentro desse núcleo fazer os debates necessários. Então, eu venho aqui pedir para que quem puder que se inscreva nesse processo de jornadas. As jornadas vão até agosto. São alguns encontros com tarefas, onde vocês vão conseguir mapear a região onde vocês estão, mapear os seus territórios, para que os núcleos de fato funcionem. A outra coisa, minha gente, é o seguinte: está todo mundo num misto de tristeza absoluta com a situação da pandemia, da Covid, etc., do desgoverno Bolsonaro, e também está todo mundo num misto de muita alegria e muita euforia pelo presidente Lula ter os seus direitos políticos restituídos, e isso dá uma esperança, dá um fôlego novo. Mas acontece que é o seguinte: ninguém vai chegar lá por mágica, o Lula não vai chegar lá por mágica, e se ele chegar lá, ele precisa de um congresso muito bem equipado, com uma maioria muito boa, para que ele consiga desfazer. O primeiro ano a gente sabe que vai ser desfazer coisas que Bolsonaro fez ao longo dos 4 anos. Por isso, companheiros e companheiras que estão aqui, eu peço que vocês reflitam sobre a possibilidade de nós formarmos uma chapa muito boa e muito combativa para 2022. Precisamos de deputados e deputadas. Eu sei que a Baixada é subrepresentada nos espaços políticos do Estado, então eu convido vocês a fazerem essa reflexão de pensarem em como é que vocês vão se organizar para disputar 2022. Eu acho isso muito importante. Falar, conjecturar é muito bom, é muito bacana, mas a gente precisa colocar essas conjecturas na prática. A gente precisa, ou ao menos, não vamos disputar, vamos já começar a costurar os apoios, é muito importante. O presidente Lula vai precisar de toda a força e suporte e da nossa militância que a gente puder conseguir construir, dar para esse momento. Então, esse é o meu apelo para vocês. Eu faço parte, desde hoje. Para quem não sabe, eu acabei de sair de uma reunião do Diretório Nacional, que estava acontecendo desde as 9 horas da manhã, e eu componho o grupo de trabalho que vai trabalhar, evidente, né? O grupo de trabalho que vai trabalhar as candidaturas no Brasil todo. Então, eu peço para que vocês façam essa reflexão nos seus diretórios, nos seus municípios, para ver como que vai acontecer essa situação de 2022. É isso, muito obrigada, vacina já e fora Bolsonaro. Sempre. Bom, então vamos finalizar, né? A gente já agradeceu a todo mundo, boa noite a todos, e vamos finalizar com fora Bolsonaro. Vamos lá? Vamos lá. Fora Bolsonaro! Segue a luta, meninas. Muito obrigada, gratidão. Axé, obrigada. Muito axé, gente, muita gratidão a todas. Obrigada. Quem defende você é o